Bem-vindos de volta ao seu canal Plano B Investimentos. Hoje vamos falar aqui sobre uma pergunta que acabou me fazendo pensar um pouco e eu acredito que é a dúvida de muitos de vocês. Então, eu recebi esses dias no meu WhatsApp uma mensagem dizendo que investi na bolsa em abril de 2020 e só vi o meu dinheiro derreter. Então, essa pessoa acabou que quis fazer uma carteira de dividendos, mas ela teve prejuízo. Então, como a maioria das pessoas em 2020 teve lucros aí fora do comum de 100%, 50%, pelo menos 20% uma carteira tem que ter rendido em 2020. Então, eu vou trazer esse caso real para cá, para falar para vocês sobre ele, e também eu vou acabar aí mostrando mais ou menos uma tese de investimento para vocês, beleza? Se gostar desse vídeo, deixa o like, compartilha e comente aqui embaixo se a sua carteira de dividendos também não rende. E, claro, me siga no Instagram, @plano B_investimentos, e venha fazer parte do nosso grupo do Telegram, @plano B_investimentos. Avisos dados, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos chamar aqui essa pessoa de senhor João, porque acabou que ela não quis ser identificada. Mas então, o que acontece? O senhor João, ele pegou ali em abril, ele vendeu o seu carro, ele já é um senhorzinho de idade, então tem várias pessoas que estão vindo para a Bolsa com esse mesmo pensamento, que vai ficar rico aportando uma única vez, que vai na ideia de amigos, etc. e tal. Então, por causa de amigos, ele acabou pegando ali por volta de R$ 10.500, R$ 11.000, e investiu em 15 ativos, visando dividendos. Eu sei que uma pessoa já de idade, ela não pode focar em dividendos, mas a questão seria já para deixar para os filhos, para os netos, e assim vai, como várias pessoas vêm fazendo. Então, pegando esses 15 ativos, digamos assim, ele comprou várias coisas, comprou Via Varejo, comprou Cogna, assim, não vou falar todos os ativos aqui, mas teve também Home na carteira, teve Itaúsa, então teve boas compras também. O primeiro ponto para você que está chegando na Bolsa agora, você tem que entender que você deve diversificar sim, mas você tem um limite de diversificação. E como que isso é feito? Cada um cria o seu critério de diversificar. Então, a partir do momento que você tem duas ações, você já está diversificado. O negócio depende de qual o valor que você tem agregado em cada ação e qual o valor que você busca de número de ações. Então, esquece essa questão de valor de dinheiro aportado e vamos pensar em número de ações. Se você quer viver de dividendos, não adianta você ter 15, 30, 40 ativos, mas ter 100 ações de cada, porque o que vai trazer dividendos bons para a sua carteira é o número de ações ou o número de fundos imobiliários que você tem, o número de cotas. Então, nesse caso, não adianta a empresa X distribuir R$ 1 de dividendos e você tem 100 ações dela na carteira. E não adianta também você ter uma carteira voltada ali com R$ 10.000 com 15 ativos, porque acaba que você acabou diversificando muito, então se aquela empresa der uma porrada, você não vai surfar na onda dessa porrada, você não vai ver o seu dinheiro multiplicar tantas vezes como poderia fazer. Então, assim, esse papo de diversificação ele é muito complexo porque depende da ideia de cada um. Mas com R$ 10.000, por exemplo, aplicados, eu não vejo a necessidade de você pulverizar sua carteira em 15, 40 ativos. Isso aí é suicídio. Então, no caso, o que acontece? Eu vou até compartilhar aqui para vocês uma ideia que eu tive aqui, eu não estou... Eu sei que vários vão falar depois da vaca morta, mas eu peguei alguns ativos da carteira do seu João para mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. O seu João, ele tem na carteira dele, ele tem o fundo imobiliário RECR11, que é um ótimo fundo imobiliário, é um fundo de papel que, assim, traz bastante proventos.
tem o fundo imobiliário MXRF11, ele tem a TAE 11, que é uma das queridíssimas aí da Bolsa, ele tem Home 3 e Itissa 4. Então, nesse caso aqui, eu só deixei 5 ativos, por quê? Porque como o seu João, ele acabou investindo, eu coloquei até o valor máximo que ele investiu aqui. Deixa eu aumentar a tela para vocês, para ficar melhor. Então, eu até coloquei aqui que o seu João, ele investiu 10.248. Só que o caso do seu João, ele tem 15 ativos na carteira. Aí eu reduzi essa carteira dele se ele tivesse investido nesses 5 ativos, 2 fundos e 3 ações. Porque no caso de 10 mil reais, se você tem 10 mil reais, ou se você quer aplicar ali por volta de 500 reais por mês, para que você vai ter 15, 20 ativos na sua carteira? Você pode ter uma carteira enxuta, mas com coisas boas na sua carteira, com ações e fundos bons na sua carteira. Então, nesse caso, eu tentei trazer aqui uma média aí de 50% para fundos imobiliários e 50% para ações. Mas mesmo assim, acabou que o fundo acabou levando um pouquinho a mais. Então, ficou por volta de 60% em fundo e 40% em ações. Lembrando que ele não tem reserva de emergência, mas aqui estamos focando só nessa questão de diversificação. Se ele tivesse diversificado apenas nessas ações aqui, eu deixei todos os preços médios que ele acabou comprando, só que a quantidade, eu dividi todo o valor, todo o montante que ele tinha nesses tipos de papéis, para ele ver que ele teria, sim, saído no lucro, diferente do que aconteceu. O seu João acabou amargando aí 3 mil reais de prejuízo. Então, a carteira dele hoje está por volta de 7 mil, por mais que ele tenha essas ações na sua carteira. Só que no caso de Home, por exemplo, ele tem 10 ativos. E Home, ele pegou a 7,18. Então, Home, ela deu uma porrada aí de 235% e trouxe bastante dividendos também nesse ano de 2020. Então, o fundo, esse RSR11, ele acabou tendo a valorização aí de 48%, só que ele só tinha 10 ativos desse RECR11 na sua carteira. Então, por isso que eu quero falar para vocês aqui, voltando a tela aqui para mim, aliás, vou só compartilhar a tela aqui, eu quero falar para vocês aqui algo muito importante, que eu acredito que muitos de vocês estão esquecendo. Não adianta quando você for aportar 500 reais ali, 300 que seja, não adianta você querer pegar aqueles 300 reais e dividir em 10 ativos, porque o que vai engordar a sua carteira é o volume, é o número de ativos. Esquece esse lance de, mas a ação está 30 reais, ela está cara, igual no caso de Taesa. Mas eu não vou comprar o fundo tal porque ele está caro. Eu vou mostrar aqui para vocês o básico. O básico funciona. Por quê? Eu vou dividir a tela aqui novamente para vocês, mas no caso de uma outra situação. Então, aqui, trazendo aqui para vocês, ó, quando vamos saber se um fundo está caro e quando saber que um fundo está barato? Então, não precisa daquele monte de regras doidas que o povo inventa, igual para ação. Tem a calculadora de Graham, tem a calculadora de fulano, de ciclano. Pelo amor de Deus, gente, vamos no básico, vamos entender o básico primeiro para depois fazer essas firulas. Então, o que acontece? Vamos entrar primeiro nesse fundo RECR11. Então, não vou mostrar todos aqui para vocês, mas mesmo assim vai dar para ter uma noção aqui. Então, vou estender a tela aqui para vocês. Vamos entender o seguinte. O fundo em si, ele é um fundo muito bom. É um fundo novo, mas mesmo assim um fundo muito bom. Então, o valor atual dele está em R$ 109,76. Ele chegou a ser negociado a R$ 73,89. O máximo dele foi R$ 117 e distribuiu aí um dividend yield de 11,31%. Então, um ótimo fundo. Nos últimos 12 meses, ele acabou distribuindo aí o acumulado de 12 meses de R$ 12,41. O pulo do gato de fundos imobiliários está aqui, ó. Você tem que ver o P sobre VP. Então, nesse caso, esse fundo, ele está começando a descolar do seu valor. Ele está sendo negociado a 1,16 vezes do seu valor, ou seja, ele está 0,16 mais caro do que o normal.
Quando você vê um fundo aqui, por exemplo, 1,5, uma vez e meia, corre, porque fundos imobiliários, no caso, ele chega até aí a 1,5. Então, nesse caso aí, o fundo já está caro. Você pagar acima de uma vez e meia em um fundo imobiliário, ele começa a ficar caro. Então, fundo, eu sempre olho aqui, apesar que eu não tenho fundos na minha carteira, mas até 1,2. Então, 1,2 até ali está aceitável uma compra de um fundo, se for um bom fundo imobiliário. Então, nesse caso, trazendo novamente aqui, só para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu vou mostrar aqui para vocês, no caso, uma situação com a ação, por exemplo. Então, vamos pegar aqui a ação da Home, que é uma ação que valorizou bastante, e vamos ver o mesmo esquema. Eu vou pular essa parte aqui, porque ela valorizou bastante nos últimos 12 meses, mas vamos olhar aqui no caso de ações. No caso do fundo, vimos que o P sobre VP, ele, a partir de 1,5, quer dizer que o fundo está caro. No caso de ação, a Home hoje está sendo negociada a 2 vezes o valor, 17. Ou seja, o seu VPA está na casa de 11,11 e a sua cotação 24,10. Então está muito distante do valor da ação. Por isso que a ação da Home já está extremamente esticada, sendo negociado acima do seu valor de cotação 2 vezes, 17. Então, isso aqui não precisa, assim, não estou desmerecendo ninguém, mas eu estou falando que o básico também funciona, pessoal. Talvez, para você comprar um fundo, para você comprar uma ação, se você olhar o P sobre VP e olhar o VPA, você já pode ter um norte maior da ação. Não estou falando que esses tipos de ações ou fundos já esticados são ruins para comprar. Pelo contrário, se o mercado está pagando acima, muito acima do que ele vale, quer dizer que traz bons resultados àquela empresa. Mas o que eu estou tentando passar aqui para vocês é para vocês acabarem olhando, no caso, aquela ação que você já está estudando para ver se ela está barata ou cara naquele momento que você vai entrar. Se for visando dividendos, uma Taesa que está sendo negociada 2 vezes o seu valor, eu tenho na minha carteira e pretendo comprar mais. É uma ótima empresa, é um setor muito perene. Agora, para você que não está sabendo o que você está fazendo, então é besteira você querer comprar algo caro só porque eu tenho, ou só porque fulano tem, porque de repente os meus critérios são diferentes dos seus. Então, no caso aqui, só para fechar o vídeo, já que o vídeo já ficou extenso, vamos voltar para a nossa planilha aqui para mostrar ao seu João quanto que ele teria lucrado se ele tivesse feito apenas as 5 ações que deixamos aqui. Aliás, os 5 papéis, já que são 3 ações e 2 fundos que ele próprio tem na sua carteira. Então, nesse caso, os 10.248 do seu João teria virado 14.904,50, um lucro de 4.656, ou seja, uma valorização da sua carteira de 45,49%. E lembrando que aqui deixamos todo o histórico de compra do seu João, eu deixei só a data aqui de abril, só simbolicamente, para não ficar tendo que pôr data por data. E no caso, o depósito de dividendos, eu coloquei como um todo, já o valor, deixa eu só colocar a telinha aqui, não, essa não. Essa telinha aqui, deixa eu só dividir a tela aqui. Eu coloquei o valor em dividendos já anualizado. Lembrando que fundos pagam todos os meses. E algumas empresas, como no caso da Taesa, ela paga trimestralmente. Então, de 3 em 3 meses, você vê algo pingando aí na sua conta. As empresas, no caso de ações, ela pode te pagar anualmente, ou seja, deixa ali para te pagar uma vez por ano só. Então, cada uma tem o seu critério de divisão de dividendos. Então, nesse caso aqui, eu coloquei já o anualizado de cada ação, o resultado de cada ação. O seu João teria recebido mais 1.462,50 só de dividendos. Lembrando que aqui eu coloquei meses aleatórios só para vocês verem os gráficos. Então, o fundo RECR11 deu para ele R$ 620,50, Taesa 11, R$ 321, o fundo Max Renda R$ 215,
Home 3, mesmo ela valorizando 200%, ela ainda deu R$240 de proventos, e Itaúsa deu R$66 de dividendos. E nesse caso aqui, como eu coloquei datas, como se fosse um mês, cada mês ele recebeu algo, então podemos ver que ele recebeu em novembro, outubro, setembro, agosto e dezembro. Então, nesse caso, pessoal, o total aqui de lucro do seu João teria sido dos 10.248 aportados, ele teria um total acumulado, já contando a valorização mais os dividendos, de 16.367 e teria tido um lucro de 6.119 e não um prejuízo de mais de R$2.000, como o seu João diz. Então, e não prejuízo, como o seu João diz. Então, nesse caso, devemos sim estudar os ativos que estamos entrando. Então, vamos ficar esperto com isso. De repente, você consegue render mais, ter mais rendimentos na sua carteira. De repente, você consegue obter mais rendimentos na sua carteira, centralizando ela um pouco, lógico, depende do seu valor aplicado. Se você tiver R$1 milhão, você vai ter só 5 ativos? Tem gente que gosta desse tipo, mas aí eu já acredito que 10 ativos, 15 ativos, seria mais do que suficiente. Mas, se você tem ali 10 mil, 20 mil, 30 mil, não tem problema algum você ter 5 ativos na sua carteira, porque dessa forma você está diversificado e você acaba tendo ali bons proventos. Então, o segredo do dividendo é número de ações, valor de cotação não entra em questão de dividendos, e número de cotas de fundos imobiliários. Então, para você que, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha. Lembrando que eu estou com vagas abertas para a minha mentoria aí para o mês de abril. Acabamos definindo aí para abril. E se você quiser mesmo fazer parte disso, tem o link aqui na descrição desse vídeo. E tem o link também da nossa planilha que atualizamos sempre aí para vocês. Então, um forte abraço, fique com Deus, um ótimo domingão para você e fui!